A Porsche e BMW podem ser sinônimos de competitividade. Mustangs e Camaros podem ser extremamente potentes. GTRs e Supras carregam o orgulho de uma nação. Mas só um carro nesse planeta consegue fazer tudo isso de uma vez. E esse carro é o Corvette. Nascido nos anos 50, inspirados pela vontade de tirar a preferência do americano por carros europeus, a General Motors estava em busca de dominar o seu próprio território, mas acabou mudando a cultura do país para sempre. Transformou até os mais leigos em entusiastas do automobilismo. Uma obra de engenharia mecânica que mal sobreviveu aos seus primeiros anos, flertou continuamente com a extinção durante a história, mas graças a dois engenheiros com muita paixão pelo carro, lutaram bravamente contra tudo e todos para mantê-lo vivo até hoje. Apesar da sua importância, sucesso e respeito durante seu próprio auge nos anos 90, seu caminho não foi fácil, pois um golpe forte quase foi capaz de interromper a sua produção para sempre. Mas como então esse carro se tornou o símbolo da velocidade e do estilo americano? E o que faz do Corvette um mito por tanto tempo? É apenas o ronco estrondoso do seu motor V8 ou o design sedutor? Qual é o segredo que mantém o Corvette no auge da sua própria glória por tantas décadas? A verdade é que o Corvette é um primor da engenharia, um carro amado por muitos motivos. Um deles, seu legado. Hoje, um fenômeno chamado Corvette. Fase 1. Em 1953, os Estados Unidos estavam em plena ascensão econômica e tecnológica, saindo do período sombrio da Segunda Guerra Mundial para uma era de prosperidade e inovação. Detroit, a cidade conhecida como a capital do automóvel, vibrava com a energia das fábricas e o otimismo dos trabalhadores. A General Motors, gigante da indústria automotiva, desempenhava um papel crucial nesse cenário. Fundada em 1908, a GM havia crescido exponencialmente, tornando-se líder no mercado com marcas icônicas como Chevrolet, Cadillac e Buick. Naquele início dos anos 50, a América estava mergulhada no sonho de consumo e mobilidade. As rodovias se expandiam, conectando cidades e estados, enquanto a televisão começava a se popularizar, trazendo um novo meio de entretenimento e publicidade para a casa dos americanos. Foi nesse contexto de crescimento e modernização que surgiu a ideia de um carro esportivo que pudesse competir com os elegantes e rápidos modelos europeus, como os MG e Jaguar, que começavam a conquistar corações e mentes do povo americano. Harley Earl, chefe de design da General Motors, vislumbrou a oportunidade de criar um carro que combinasse a elegância e a performance dos esportivos europeus com a acessibilidade e o estilo americano. Assim, nasceu o primeiro conceito batizado de Corvette. Em janeiro de 1953, no Motorama, um evento de exibição de carros organizado pela GM, no hotel Waldorf Astoria, em Nova York, o primeiro protótipo do Corvette foi apresentado ao público. O carro, com suas linhas elegantes e construção leve de fibra de vidro, foi um sucesso imediato. O primeiro Corvette, conhecido oficialmente como Chevrolet Corvette C1, saiu da linha de produção em Flint, Michigan, em 30 de junho de 1953. Apenas 300 unidades foram produzidas naquele ano, todas em polo white com o interior vermelho e equipados com um motor de 6 cilindros e 150 cavalos de potência. Embora a produção inicial fosse limitada e os primeiros modelos tivessem problemas de desempenho que precisavam ser resolvidos, o Corvette rapidamente se tornou um símbolo de inovação e estilo, despertando o desejo e a imaginação dos consumidores americanos. Esse projeto era muito mais do que apenas um novo carro. Ele simbolizava a tentativa dos americanos de construir um carro esportivo europeu com linhas elegantes, tração traseira e com um motor 100% americano debaixo do capô. A combinação de design com potência foi visto como exótico pelos americanos, já que não era exatamente algo com que eles estavam acostumados a ver por lá até aquele presente momento. Apesar de que o C1 tinha quase todos esses ingredientes, ele tinha o grande problema de ter um motor fraco e por isso, olhando no longo prazo, cairia no esquecimento. Por sorte, o Corvette contaria com Zora Arkus Duntov, o padrinho do Corvette,
posteriormente apelidado. Zora nasceu em 25 de dezembro de 1909, em Bruxelas, na Bélgica, em uma família de judeus russos. Durante sua infância, sua família mudou-se para São Petersburgo, na Rússia, e depois para Berlim, na Alemanha, onde ele desenvolveu um interesse por engenharia e automobilismo. Zora estudou na Universidade Técnica de Berlim, graduando-se em engenharia mecânica em 1934. Nos anos de 1930, ele e seu irmão abriram uma oficina em Berlim, modificando carros para corridas. Fugindo da perseguição dos... Editor, põe na tela aí. Zora se mudou para a França e depois para os Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde serviu no exército dos Estados Unidos como instrutor de voo. Após a guerra, trabalhou brevemente para a Allard Motor Company antes de se juntar a General Motors em 1953. Com o Corvette sob a sua asa, ele teve a ideia de trocar o fraco motor 6 cilindros por um motor V8, para assim dar vida ao esportivo americano, de fato, e deixá-lo mais pronto para competições. Mas sua boa reputação só começou a tomar forma 2 anos depois, em 1955, se tornando referência. Mas não foi só por conta do desempenho daquele bruto motor, mas também porque ele era muito barato, em comparação com os carros britânicos que os veteranos da Segunda Guerra importavam, como o Jaguar XK120 e o MG-TC. Com a sua reputação aumentando e ganhando mais respeito, o C1 evoluiu para o C2, Stingray, com a opção de motores maiores e designs mais aerodinâmicos, e o que leva no codinome Stingray pelo seu design inspirado no carro de corridas de Bill Mitchell, um carro de 1959. O C2, produzido de 63 a 67, foi equipado com uma variedade de motores V8 de alto desempenho, variando de 5.3 a 7.0 litros, oferecendo potência significativa e velocidade. A introdução da suspensão traseira independente melhorou consideravelmente a dirigibilidade e o conforto do carro, tornando-o mais ágil e responsivo nas curvas. Depois veio o famoso e longínquo C3, também conhecido como Shark. Nos primeiros anos, o Corvette C3 foi equipado com motores V8 potentes, como o L88 de 7.0 litros, que oferecia uma força impressionante. Tudo ia extremamente bem, até que um velho inimigo aqui do canal surge para estragar a evolução dos que se desenvolviam desde os anos 60. Você que vê nossos vídeos já até sabe, a temida crise do petróleo. Durante a década de 70, com a introdução de restrições mais rígidas de emissões, houve uma redução na potência dos motores. A crise fez todos os considerados esportivos parar no tempo, e isso envolvia o Corvette V8 de 200 cavalos de potência. Mas após o fim da crise, que terminou pelo fim dos anos 70, os seus engenheiros queriam redesenhar o carro do zero, algo que representasse uma nova era e que mostrasse que eles ainda eram capazes de construir um esportivo digno. O foco agora, além da potência bruta, também estava na leveza do carro, e assim viria ao mundo o Corvette C4. A new Chevrolet Corvette like never before. Os encarregados da GM se inspiraram em carros de corrida da época e até aviões para estruturar o design. Além disso, uma das maiores inovações do C4 era o uso de um chassi de alumínio, o que foi uma decisão ousada, já que o alumínio era menos comum na produção em massa de carros daquele período. Sua suspensão foi toda redesenhada, com um sistema independente para auxiliar no manuseio e estabilidade do carro em altas velocidades. O Corvette C4 era equipado agora com um V8 de 5.7 litros, que o tornava um dos carros mais rápidos da época. Seu 0 a 100 era em menos de 6 segundos e tinha uma velocidade máxima de 225 km por hora. A grau de curiosidade, nessa mesma época, os brasileiros se empolgavam com o compacto e econômico Chevette. Os americanos compravam Corvette C4 loucamente. Ele era perfeito, forte como os muscle cars da época, mas fazia curvas tão bem quanto um Porsche 911, por exemplo. Era o melhor de dois mundos. E finalmente os americanos não precisariam mais esperar por tecnologias europeias. Essa era a maior vitória dos encarregados da General Motors. O Corvette C4 marcou o início de uma nova era para a GM, que introduziu diversas tecnologias avançadas para a época. O carro foi um dos primeiros a utilizar um painel digital, o que o diferenciava dos concorrentes e dava um ar futurista. O motor, que ficou conhecido como L83, produzia incríveis 205 cavalos, que vinham de uma injeção cruzada. Apesar de já ser uma potência bastante considerável, ele foi rapidamente substituído pelo L98 em 1985, que utilizava uma injeção de combustível TPI, Tuned Port Injection. A nova tecnologia tornou o motor capaz de bater os 230 cavalos de
de potência, sendo ainda possível chegar aos 250 com alguns ajustes pontuais. Os destaques não pararam por aqui. O C4 foi um dos primeiros corvettes a adotar tecnologias de gerenciamento eletrônico do motor, que permitiam um controle mais preciso da mistura do ar e combustível, resultando em melhores desempenho e economia, o que ajudou a alavancar o Corvette C4 como um carro de alto desempenho. Em 84, a Chevrolet vendeu mais de 51 mil unidades do Corvette, um número impressionante para o período. Esse sucesso levou a uma certa zona de conforto da fabricante, e o melhor remédio contra essa acomodação para a GM seria a concorrência acirrada. Junto do C4, alguns outros modelos chegaram forte no mercado mundial na época, como os japoneses Nissan 300ZX, Toyota Supra, Mazda RX-7 e até a rival de casa, a Ford, com o Mustang. Com esses outros carros no mercado, a GM viu as vendas do C4 cair ano após ano. E o que antes era na casa dos 50 mil vendidos, agora em 87, esse número já tinha caído pela metade. Ou seja, o velho ditado de não cair na zona de conforto aparentava ser tarde demais. Já tinham caído. O sonho do C4 já estava virando pesadelo. Então, no começo dos anos 90, viria algo que, mais uma vez, revolucionaria e mudaria tudo na história do Corvette e também da GM. A primeira luta agora seria contra sua extinção e falência, e digamos, uma jogada arriscada, com uma colaboração peculiar vinda da Europa. Poucos anos antes, em 86, a General Motors, empresa mãe da Chevrolet, adquiriu a Group Lotus, a fabricante de automóveis e engenharia inglesa, renomada por sua força na Fórmula 1 durante as décadas de 60 e 70. Essa aquisição proporcionou à corporação mais expertise na engenharia, exatamente o que eles precisavam para recuperar as vendas, o desempenho e evitar restrições. Assim, o progresso do novo V8 do Corvette tornou-se um esforço conjunto. A Lotus interveio e montou uma equipe com os seus melhores engenheiros, todos liderados pelo lendário Tony Rudd, que, junto com seus colegas americanos, eles não queriam apenas trazer o verdadeiro desempenho de volta à linha do Corvette, mas criaram um dos carros esportivos de produção mais rápidos do mundo, na forma do C4 ZR1. A Lotus foi encarregada de desenvolver a unidade de potência, com a Mercury Marine por trás do projeto. A GM deveria cuidar de quase todo o resto. A Lotus ainda ajudaria a aprimorar a suspensão e a aerodinâmica do Corvette, resultando em um carro que não só tinha potência, mas também excelente dirigibilidade e estabilidade em altas velocidades. Com isso em mente, em 1990, o ZR1 foi lançado. Corvette for 1990. Today's testimony to a nearly 40-year-old tradition of automotive excellence and excitement from Chevrolet. O Sportivo agora era equipado com um motor LT5 de 5.7 litros V8, que utilizava um sistema de válvulas duplas nos cabeçotes e um bloco de alumínio. Esse motor era capaz de produzir impressionantes 375 cavalos de potência e posteriormente, em 93, foi ajustado para gerar 405 cavalos. Mas ainda carregando a essência do C4, nem tudo era potência bruta. Disso os americanos já estavam cheios no mercado. Ele também apresentava uma série de aprimoramentos na suspensão e nos freios, tornando-o um carro extremamente capaz nas pistas de corrida. O desempenho do ZR1 foi reconhecido e admirado no mundo todo, com revistas automotivas elogiando sua aceleração, manuseio e velocidade máxima. Esse modelo podia acelerar de 0 a 100 em cerca de 4,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de mais de 290 km por hora. O Corvette ZR1 é um carro impressionante, é uma obra-prima da engenharia e oferece um desempenho que pode rivalizar com carros que custam 3 vezes mais, disse Jeremy Clarkson. Além disso tudo, tinha um detalhe nesse carro que o tornava ainda mais especial. Ele tinha uma chave de potência que permitia ao motorista alternar entre modos de condução normal e alta performance, o que ajudava a controlar a entrega de potência em diferentes condições de direção. Não à toa, entre os mais malucos pilotos de estradas sinuosas e montanhosas, o ZR1 ficou conhecido como o King of the Hill. Tanto o C4 como o ZR1 tiveram um impacto significativo no mundo das corridas. Nos anos 80 e 90, respectivamente, eles participaram de várias competições, incluindo a SCCA e a IMSA GT Championship. A equipe Corvette venceu a classe GTO nas 24 horas de Daytona, demonstrando a durabilidade e a performance do carro em corridas de longa duração, expondo ainda mais ao mundo a força da GM entre as gigantes fabricantes.
O modelo ZR1, com seu motor LT5 V8 e 375 cavalos, também competiu nas 24 horas de Le Mans, uma das corridas mais prestigiadas do mundo. Em 95, o ZR1 conseguiu um impressionante desempenho Le Mans, terminando em P1 na sua classe. A improvável parceria entre Chevy e Lotus produziu indiscutivelmente um dos motores V8 naturalmente aspirados mais impressionantes dos anos 1990. No entanto, nem tudo estava a mil maravilhas nessa época. Em vez de desenvolver ainda mais esse motor inovador, ele foi descontinuado no outono de 93, apenas 3 anos após sua introdução, somado ao fato das vendas fracas do ZR1, combinadas com a crescente insatisfação interna pelo fato de que o Corvette mais impressionante tinha um motor projetado no Reino Unido e montado nos Estados Unidos pela divisão Mercruiser da Mercury Marine. Jogaram na cova o original LT5. Contudo, a arquitetura do motor tinha muito mais potencial e, antes de a GM encerrar o projeto, eles instruíram a Lotus a começar a trabalhar em uma nova versão que cumprisse com as regulamentações de emissão que estavam por vir, mas que também entregasse ainda mais potência. Essa terceira geração do LT5 estava quase completa quando os executivos enterraram mais uma vez. Fase 2. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Durante o período pré e pós C4 ZR1, uma luta foi travada nos bastidores para manter o Corvette vivo e projetar o sucessor, o tal C5. E o cenário encontrado por Dave Hill em 92 era alarmante. As vendas do C4 estavam baixas e a General Motors enfrentava a possibilidade de falência, levando a direção a cancelar o desenvolvimento de muitos projetos a fim de economizar. Joe Spielman, um entusiasta fervoroso e chefe da divisão de carros médios, não aceitou essa decisão. Eu não podia deixar isso acontecer. Ele procurou a ajuda de Jim Perkins, chefe da Chevrolet, que também era entusiasta do Corvette. Perkins, por sua vez, levou o problema ao presidente da GM, Lloyd Royce, que declarou: "Precisamos dos recursos para o novo sedã de grande porte. Não podemos fazer o Corvette." Assim, os recursos foram redirecionados para outros modelos, como o Pontiac Bonneville e o Buick LeSabre. Spielman então chamou Russ McLean, diretor de manufatura da GM no México, para retornar aos Estados Unidos e salvar o Corvette. McLean assumiu em fevereiro de 92 e encontrou o programa C5 sem aprovação. Para manter o projeto em andamento, Perkins desviou fundos de seu orçamento de marketing. Jim conseguiu $1 milhão do seu orçamento de publicidade, lembra Spielman, e juntos conseguiram $2,5 milhões para construir um protótipo com uma nova estrutura. Hill destacou a urgência. Precisamos desesperadamente construir um veículo. O protótipo, com uma nova estrutura escondida sob a carroceria do C4, foi testado no Desert Proving Ground, em Mesa, no Arizona. Perkins relatou que o desempenho impressionou a todos. Quando passamos por trechos irregulares, o C4 tremia, mas o C5, mesmo com a carroceria antiga, passou suavemente. Perkins conseguiu uma reunião com Royce e outros executivos, apresentando um caso de negócio sólido, enfatizando a importância do Corvette como um ícone americano. Ele usou mais de 800 capas de revistas dedicadas ao Corvette desde 1953 para fortalecer seu argumento. Perkins afirmou que cancelar o Corvette era impensável, um ícone americano que eles não tinham o direito de cancelar. A equipe de McLean focou em melhorar a qualidade, a satisfação do cliente e a rentabilidade do Corvette C4, ganhando o direito de pedir a aprovação do C5. As projeções financeiras do C5 eram 250% melhores que a do C4. E em 1994, o mercado e a própria GM estavam em melhor forma, permitindo a produção do C5, que se tornou um dos programas mais bem-sucedidos da GM nos anos 90, pois era um carro esportivo, moderno e sofisticado. No C5, viria um chassi totalmente novo, construído em torno de uma estrutura monobloco de alumínio e aço. O carro seria rígido e leve, equipado com o motor LS1, mais um V8 de 5,7 litros que produzia 345 cavalos de potência. Assim, em 97, a GM apresentou o Corvette C5 em um dos mais famosos e prestigiados eventos da época,
o Salão do Automóvel de Detroit. Projetado para ter uma melhor performance com alta eficiência, o C5 também recebeu destaque por possuir um sistema de controle de estabilidade, chamado de Active Handling System, que ajudava a manter o carro na trajetória desejada, mesmo durante manobras bruscas. Além disso, a rigidez do chassi foi aumentada, que, junto com a suspensão independente nas 4 rodas, melhorou a experiência de condução e segurança. Com uma carroceria mais larga e aerodinâmica, o novo Corvette reforçou ainda mais o ponto de ser um carro bom para altas velocidades, oferecendo ainda menos resistência ao ar. A posição de dirigir também ficou mais confortável e agora seu painel era mais moderno e funcional. Primeiramente, o C5 veio apenas na versão coupé, mas no ano seguinte de seu lançamento, a clássica versão conversível chegou. Todo esse investimento em conforto, em alta velocidade, bom, todo mundo sabia que o C5 brilharia também nas pistas de corrida e seria o primeiro a ver a bandeira quadriculada em muitas categorias. Em 99, a Corvette Racing foi lançada oficialmente e o C5R começou a competir em eventos de destaque, nas 24 horas de Daytona e nas 24 horas de Le Mans. O C5R demonstrou a habilidade do Corvette em competições de resistência, conquistando várias vitórias e colocando a GM firmemente no mapa das corridas internacionais. O bruto Corvette, equipado com um motor V8 de 7.0 litros, produzia cerca de 600 cavalos de potência e acabou se tornando um carrasco de carros como Porsche 911 e Ferrari 550 Maranello. Em 2001, o C5R venceu a sua classe nas 24 horas de Le Mans, uma conquista absurda que destacou a capacidade da GM de criar um carro não apenas rápido, mas também durável e confiável em condições extremas. Bom, chegar no topo é fácil, difícil é se manter lá. E esse desafio também assombrou a Corvette Racing. A equipe sabia que precisava continuar evoluindo para manter sua posição de destaque nas corridas de resistência. Logo, os engenheiros da Chevrolet começaram a trabalhar no sucessor do C5. The all-new Corvette. The official car of your dreams. O Corvette C6, lançado em 2005, tinha a missão de continuar a trajetória de sucesso e inovação da GM. Com um design mais refinado e um interior de melhor qualidade, o C6 buscou atrair uma base de consumidores mais ampla. O motor LS2 de 6.0 litros V8, com 400 cavalos de potência, permitiu uma aceleração de 0 a 100 em cerca de 4 segundos. Mais uma vez, a GM trazia algo tão inovador quanto o seu antecessor. Ele introduziu faróis dianteiros fixos, substituindo os faróis escamoteáveis, que era uma marca registrada de muitos carros, e também do Corvette desde a sua segunda geração. O interior do C6 também recebeu grandes melhorias, com materiais de alta qualidade e um design mais ergonômico. O sistema de infotainment, que era um sistema de comunicação sofisticado de direção inteligente, foi atualizado e o painel de instrumentos digital foi refinado para fornecer informações mais precisas e de fácil leitura. Apesar do recente lançamento do C6, no ano seguinte, outro carro chegaria para ofuscar o seu brilho, só que pelo menos dessa vez seria uma briga interna. Em 2006, a GM introduziu o Corvette Z06 da própria linha C6. Equipado com o motor LS7 de 7.0 litros V8, o Z06 produzia 505 cavalos de potência, se tornando um dos carros mais potentes disponíveis na época. Com uma estrutura de alumínio e componentes leves, o Z06 era uma máquina de corridas disfarçado de um carro de passeio. O esportivo possuía um sistema de cárter seco e bielas em liga de titânio, e todo o seu material foi pensado para trazer uma economia absurda de peso, fazendo o ZR06 ter apenas 1.420 kg. Já nas pistas, o Corvette C6R continuava o legado do seu antecessor. Os competidores da American Le Mans Series viram o C6 dominar as pistas, conquistando títulos e provando a capacidade do Corvette em eventos de endurance. A combinação de potência, durabilidade e engenharia avançada fez do esportivo americano uma lenda nas corridas. O C6R, com seu motor V8 de 5.5 litros, foi projetado para competir nas corridas de GT e mostrou um desempenho impressionante em corridas internacionais. Em 2006, o C6R venceu as 24 horas de Le Mans em sua classe. Outro marco na linha do Corvette C6 foi o renascimento do Corvette ZR1. Com o motor LS9 Supercharged,
De 6.2 litros V8, os R1 produziam impressionantes 638 cavalos de potência. Esse modelo podia atingir uma velocidade máxima de mais de 330 km por hora. Só que nesse período, o mundo dos esportivos avançava rapidamente. Os concorrentes icônicos como o Porsche 911 GT2, a Ferrari 599 GTB Fiorano e o Nissan GT-R estavam na vanguarda da tecnologia automotiva, cada um trazendo inovações e desempenho extraordinário para o mercado, elevando o nível do jogo. No entanto, para agravar, em 2008, o mercado automotivo americano enfrentou um grande desafio, quando a economia do país entrou em uma grande recessão, afetando severamente a venda de veículos. A GM, por sua vez, à beira da falência, teve que revisar, adiar ou até mesmo cancelar muitos de seus programas de novos veículos. Durante uma reunião em outubro, Bob Lutz, vice-presidente e chefe de desenvolvimento de produtos da GM, afirmou que lutaria para manter os programas de desenvolvimento do Corvette C7, mas não tinha certeza se conseguiria salvá-lo. Eventualmente, o programa do Corvette foi cancelado, levando Tom Wallace, o então engenheiro-chefe, a se aposentar antecipadamente. Mesmo após a GM declarar falência em junho de 2009, Tad Dioekta e sua equipe continuaram trabalhando no projeto do C7 em segredo. Temendo uma liquidação rápida da GM que poderia resultar na venda da planta de Bowling Green e da marca Corvette como sucata, eles elaboraram um plano de contingência para garantir que a equipe pudesse continuar se a oportunidade surgisse. Durante uma conferência com a força-tarefa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Dioekta encontrou um aliado inesperado que mostrou interesse no C7. Esse interesse ajudou a ressaltar a viabilidade econômica do Corvette, garantindo sua inclusão nos planos de recuperação pós-falência da GM. Em setembro de 2013, a produção do Corvette Stingray Coupé 2014 começou, seguida pela produção do conversível no final do mesmo ano. O C7 foi equipado com o motor LT1 de 6.2 litros V8 que produzia 455 cavalos de potência e foi o primeiro Corvette a oferecer uma transmissão automática de 8 marchas. O design agressivo e as melhorias aerodinâmicas fizeram desse um dos Corvettes mais impressionantes de todos os tempos. Renascido como Corvette Stingray, o modelo trouxe um design ainda mais agressivo e aerodinâmico, com linhas esculpidas que melhoraram o fluxo de ar e a estabilidade em altas velocidades, mais leve e, porém, mais rígido estruturalmente. No ano seguinte, o modelo Z06 apareceu novamente, equipado agora com o motor V8 LT4 Supercharged de 6.2 litros, produzindo 650 cavalos de potência. O Z06 manteve a tradição de oferecer desempenho de supercarro por uma fração do preço dos concorrentes europeus. Além disso, o C7 introduziu o Grand Sport, um modelo que combinava o desempenho do Z06 com a acessibilidade do Stingray, oferecendo uma experiência de direção excepcional. O C7R, versão de corrida do esportivo americano, competiu em eventos como as 24 Horas de Le Mans e a IMSA WeatherTech Sports Car Championship, conquistando várias vitórias e demonstrando a capacidade do Corvette em competições internacionais mais uma vez. Com seu motor V8 de 5.5 litros, foi projetado para ser um competidor de ponta nas corridas de resistência. O esportivo, que venceu as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring e as 24 horas de Le Mans em sua classe, um feito impressionante que destacou a superioridade do Corvette nas pistas. E ainda faltava algo. Em 2020, a General Motors lançou o Corvette C8, uma verdadeira revolução para o modelo. Pela primeira vez na história, o Corvette adotou um design de motor central, mudando completamente a dinâmica e a performance do carro. Com o motor LT2 de 6.2 litros V8, o C8 produzia 495 cavalos e podia acelerar de 0 a 100 em menos de 3 segundos. A mudança para um design de motor central foi ousada e trouxe inúmeros benefícios, como melhor distribuição de peso e maior capacidade de manobras. O exterior refletiu essa mudança com linhas agressivas e uma postura mais baixa e larga. O interior também foi redesenhado, focando na ergonomia e tecnologia, oferecendo uma experiência de condução envolvente, com um painel de instrumentos digital configurável e sistema de infotainment de última geração para manter o motorista conectado e informado. A Corvette Racing continua a tradição de competir nas 24 horas de Le Mans e outras competições de endurance, agora com o C8R. Esse modelo de corrida demonstrou a eficácia do design de motor central, com triunfos impressionantes. Ao longo de suas 8 gerações, o Corvette sobreviveu
e não apenas evoluiu em termos de engenharia e design, mas também se enraizou profundamente na cultura americana. E esse canal também é cheio de easter eggs, conforme você viu aí no cenário de fundo, hein? Aparecendo em filmes, músicas e até em videogames, o Corvette se tornou um símbolo do espírito americano de liberdade, resiliência, inovação e performance. Desde o início, o Corvette tem sido um sonho de consumo para muitos americanos e fãs de automóveis ao redor do mundo. Ele representa a união perfeita entre engenharia avançada e a paixão pelo automobilismo, mostrando que um carro pode ser mais do que apenas um meio de transporte, pode ser uma obra de arte e um ícone cultural, e o legado promete continuar. Rumores sobre versões híbridas e totalmente elétricas. Eu sei que você tá esbravejando agora, eu te entendo e compartilho do mesmo sentimento. Enfim, tem circulado mostrando que a GM está comprometida em manter o Corvette relevante em um mundo automotivo em rápidas mudanças. Independentemente das futuras direções que a GM possa tomar, uma coisa é certa: o Corvette continuará a ser um símbolo automotivo americano, na verdade, um patrimônio dos estadunidenses. Desde os dias do C1, com seu humilde motor de 6 cilindros, até o revolucionário C8 com motor central, o Corvette tem sido uma história de constante evolução e superação. E é uma pena que esse patrimônio da terra do tio Sam nunca tenha chegado ao mercado brasileiro. Aliás, o Brasil teve que se adaptar com a ausência de grandes ícones mundialmente conhecidos, sendo obrigados a criar nossos próprios carros lendários, como esse beberrão que está passando aí na sua tela, o famoso e cobiçado Opala. Se ajeita aí que esse vídeo é nostálgico e vai te lembrar desse carro que fez história em nosso país. Te vejo em 5 segundos. Se curtiu esse vídeo, vira membro aí do canal, ajuda demais, pô.